Olha, nossa aula de segunda-feira, ela tratou aí de nutrientes, né, essenciais ou elementos essenciais. Nós falamos um pouco de nutrição mineral, que a falta, né, a escassez ou o excesso são prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento do vegetal, né? E a gente acabou finalizando a aula comentando a respeito de sintomas. Tá? Eu vou postar essa aula, tá? Não fiz ainda, peço desculpas. Vou postar essa aula e vou postar 2 arquivos. O primeiro é esse aqui, ó. Chave geral para identificação de sintomas de deficiências e excessos. Vejam, gente, essa tabela aqui é uma tabela geral. Por quê? Porque cada espécie tem uma certa necessidade, uma especificidade. Então, vamos supor, um caso aí, eucalipto, né? Ele vai ter alguns sintomas específicos, que de repente não vai obedecer essa tabela geral aqui. Então, isso aqui, gente, são os sintomas que aparecem na maioria das espécies. E então aí tem uma lista aqui, ó, folhas ou órgãos mais velhos. Lembrando que normalmente para folhas mais velhas são sintomas de elementos químicos que têm pequena mobilidade. Então, eles não são mobilizados, né, eles não são transferidos para folhas novas, antes de aparecer os sintomas. Então, aqui, folhas ou órgãos mais velhos, depois folhas ou órgãos mais novos, aí a relação de nutrientes aqui, que tem uma certa mobilidade. Depois aqui, gente, das principais culturas. Então, tem aqui algodoeiro, arroz, bananeira, mas o que interessa a vocês se encontra aqui, ó, o eucalipto, por exemplo. Então, aqui, folhas verde amareladas e depois avermelhadas, crescimento atrasado. Falta aqui de quê? De fósforo. Folhas novas encarquilhadas. Encarquilhadas, gente, se não me engano, são enrugadas, né? Rachaduras no caule, tronco, com exudação de goma. Aí já tem o boro. Folhas novas cloróticas, ou seja, amareladas, estreitas e lanceoladas, com formato de lanças. Zinco. Então, aqui é uma tabela geral que, de repente, possa interessar aí algumas espécies. Olha o pinus aqui, ó. Aciculadas avermelhadas. As folhas são no formato de agulhas, né? Que são chamadas de acículas. E aí, se elas se apresentarem na coloração tonalidade avermelhada, é um indicativo de escassez aí de nitrogênio. Morte das gemas terminais, falta de boro. Então, aqui eu vou deixar esse arquivo, para quem interessar aí, de repente, alguma cultura em específico, né? Pode verificar. E esse outro arquivo aqui, apesar que esse sorgo, né? Que é uma gramínea, mas eu acho interessante porque ele não apresenta somente a descrição, ele mostra aqui, ó, o sintoma por fotos. Então, vale a pena também, gente, pesquisar, porque, de repente, a Embrapa ela já lançou circular aí, uma circular técnica, de sintomas de espécies que talvez vocês tenham interesse. Então, aqui fica aqui como um exemplo aqui do sorgo, né? E normalmente na disciplina de fisiologia a gente fala assim de cada elemento químico essencial. Eu vou me ater aos 3 primeiros, que são os principais: nitrogênio, fósforo e potássio, NPK. Então, o nitrogênio, olha aqui, folhas mais velhas apresentam coloração verde clara. Então, aqui,
uma folha de uma planta sem problema algum, com uma tonalidade bem esverdeada, e essa aqui que já apresenta o quê? A falta de nitrogênio. A folha começa a ficar amarelada, né? E vai evoluindo até chegar a uma situação dessa. Então, uma clorose geral, fica amarela em todo o limbo, né? Em toda a superfície da folha. O fósforo, né? Os sintomas do fósforo aí, tá aqui, ó, manchas irregulares, começando de modo disperso pelas bordas, na porção mediana de folhas, a princípio, nas mais velhas. As manchas coalescem, elas se unem, estendendo-se ao longo do limbo. Então, assim, começa aqui, ó, uma mancha isolada aqui, outra mancha isolada ali, e depois elas vão surgindo e elas se unem, formando aí um contínuo aqui, ó. Então, tem essas manchas meio que avermelhadas, inicialmente dispersas, depois avermelhadas, e que depois acabam se estendendo aqui para a porção mediana, primeiramente na borda, depois migra para a região mediana da folha. Né? Isso aí é um sintoma de deficiência, né? Com suprimento inadequado de fósforo. Ou por último aqui o potássio, né? Tem aqui, né, as folhas mais velhas, manchas escuras avermelhadas e necrose. E a gente até comentou isso na aula passada, ó, as manchas avermelhadas, só que num formato retilíneo, né, paralelo às nervuras. Então, manchas avermelhadas, depois migrando, evoluindo para necrose, que é a morte do tecido. Então, fica aí esses três sintomas da falta aí dos principais nutrientes, né, dos macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, NPK. Então, eu vou deixar isso disponível para vocês. E a gente vai iniciar aqui um assunto novo, gente. E, na realidade, a gente vai fazer uma abordagem sobre fito-hormônios. E esse prefixo fito aqui, gente, é relativo a vegetal, a plantas, né? Então, os hormônios dos vegetais, a gente vai comentar, mas inicialmente, gente, a gente vai tratar aqui de dois termos, que é o crescimento e o outro termo é diferenciação. Perdão, desenvolvimento. Olha, gente, para quem não sabe, há uma distinção aí, uma diferença. O crescimento, gente, no crescimento, a célula vai ter um aumento de volume. Então, aqui a célula com aumento de volume. Então, a célula, gente, ela vai ter uma expansão no seu tamanho. Já o desenvolvimento, gente, ele é diferente por quê? Porque envolve crescimento e diferenciação. Crescimento mais diferenciação. Ou seja, a célula ela aumenta de tamanho por conta do crescimento e depois ela sofre uma diferenciação, ela sofre uma especialização. Ela passa a ter alguma tarefa específica dentro do vegetal.
Então, de repente, ela vai compor um tecido de sustentação ou um tecido de transporte. Então, para que vocês façam a distinção de crescimento e desenvolvimento. Mas tanto um quanto o outro, gente, eles estão regulados pelos fito-hormônios, certo? É importante aqui a gente falar aqui desse desenvolvimento aqui, ó, porque aí eu vou colocar aqui um outro termo que é chamado de morfogênese. Quando o vegetal passa por um desenvolvimento, qualquer espécie ela vai passar por um momento de morfogênese. Gênese, gente, é origem, formação, né? E morfo, gente, vem de forma, o órgão, né? Então, aqui, vou colocar aqui, ó, o órgão. O órgão vegetal, a origem dele. Então, quais são os órgãos? Existem os órgãos vegetativos. Então, os órgãos vegetativos são o quê? Tem aqui folhas. Tem também caule. Tem a raiz. São órgãos vegetativos. E tem os órgãos reprodutivos. Então, aí tem a flor, tem o fruto, tá certo? Mas o ponto que eu quero colocar aqui é que folhas, flor e fruto, eles passam por um desenvolvimento, gente, e esse desenvolvimento é um desenvolvimento determinado. Desenvolvimento determinado. Por que esse termo? Porque vão crescer e quando chegar no seu tamanho máximo, eles vão parar. Eles vão parar o crescimento. Por isso que é determinado. Já caule e raiz, eles têm o que a gente chama de crescimento indeterminado. Crescimento indeterminado. Por quê, gente? Porque são órgãos que vão permanecer ao longo da vida do vegetal e esse crescimento indeterminado se dá o quê? Formação de novos ramos, formação de novas raízes, a expansão do caule, né? O crescimento radial do caule, o crescimento radial em diâmetro da raiz. Então, o vegetal ele tem um desenvolvimento, ou também chamado de morfogênese, em que alguns órgãos têm um crescimento determinado e outros órgãos têm um desenvolvimento ou um crescimento aí indeterminado. Certo? E os hormônios, além lá dos nutrientes, né, qualquer falta de nutriente ou excesso de nutriente vai interferir nesse desenvolvimento. E também, da mesma forma, os hormônios, que a gente vai chegar lá. Vamos conversar a respeito. Olha, vou abrir uma nova tela aqui. Cada espécie, gente, ela tem um padrão de desenvolvimento. Por quê, gente? Por que é específico? Por que cada espécie tem um padrão aí de desenvolvimento? Porque existem algumas variáveis que vão interferir. Quais são essas variáveis? A primeira delas, gente, é a genética.
Então, aqui, ó, a genética, ela vai regular esse padrão de desenvolvimento e a segunda variável aí são as condições ambientais. Olha, essas duas variáveis vão afetar o desenvolvimento. Então, por exemplo, se você pegar uma espécie arbórea muito adaptada aqui às condições climáticas do nosso Brasil e levar para uma região temperada na Europa, ela vai sofrer com o seu desenvolvimento por conta desse fator aqui ser limitante. Ó. As condições ambientais serão diferentes, a genética vai ser a mesma. Mas por que não vai ter o mesmo vigor de desenvolvimento? Porque as condições ambientais serão diferentes. Então, cada espécie é adaptada a um determinado local, a condições específicas, que atendam aqui tanto a genética e as condições ambientais para o pleno desenvolvimento. Quanto às espécies também, elas podem ter um ciclo curto ou um ciclo longo. As espécies arbóreas, né, têm um ciclo longo. Então, vou colocar aqui, ó, um termo diferente, que são espécies monocárpicas e espécies policárpicas. Essas espécies monocárpicas, gente, elas têm aquele ciclo lá, né? Germinam, crescem, reproduzem e acabam morrendo. Então, tem uma frutificação. Tem a reprodução e depois acabam morrendo. As espécies policárpicas, então, cárpicas, gente, vem de fruto. E poli, muitos. Então, tem várias frutificações. Olha, as espécies arbóreas, então, elas vão cumprir aqui, elas se enquadram nessas espécies policárpicas, né, em que elas podem durar aí décadas e, de repente, até centenas de anos, né, por ter um ciclo longo. E aí vem uma questão que é a situação da senescência, gente. Senescência. Vocês sabem o que significa esse termo aqui, ó? Senescência. Alguém aí, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui na sala aqui e perguntar aqui. Alguém sabe o que significa esse termo? Senescência? Olha, obrigado aí por retorno aí. Senescência, gente, é quando um órgão ele sofre a morte, se assim podemos dizer. Vou colocar aqui em outras palavras assim, ó. O órgão passa por reações. Essas reações são reações degradativas. De substâncias, degradativas de substâncias, então de ácidos nucleicos, de proteínas, de carboidratos, vou colocar aqui, ó, de ácidos nucleicos
de proteínas e carboidratos. E aí, essas substâncias que serão degradadas, por exemplo, os carboidratos, após essas reações degradativas, os carboidratos vão produzir aí monossacarídeos. As proteínas, após passarem por essas reações, vão produzir aminoácidos. Os ácidos nucleicos vão formar nucleotídeos. Mas o ponto é que esses monômeros aqui, ó, essas moléculas menores, elas vão ser translocadas para novos órgãos. Olha, vamos lá, para que vocês entendam. Espécies policárpicas, por terem várias frutificações, ela tem vida longa. Ela consegue se reproduzir várias vezes, vida longa. Apesar de ter vida longa, alguns órgãos vão sofrer senescência. Por exemplo, uma folha ela não vai ficar lá 50 anos. Essa folha ela vai cumprir o seu papel durante alguns meses, de repente algum ano, depois ela vai ser substituída por outra. Então, essa folha ela vai sofrer senescência. Todas as moléculas que formam a folha vão sofrer reações degradativas. Então, os ácidos nucleicos presentes nas células dessas folhas vão ser degradados a nucleotídeos. As proteínas que formam essa folha vão produzir aminoácidos e os açúcares, né, os carboidratos vão produzir monossacarídeos. E essas moléculas resultantes dessas reações serão levadas para novos órgãos. Então, nunca, gente, por exemplo, não é interessante para uma árvore perder uma folha esverdeada. As moléculas presentes ali naquela folha vão sofrer essas reações, as substâncias formadas serão transportadas para folhas novas, aí aquela folha vai ficar com aspecto só de celulose, né? Só uma folha amarronzada, né? E depois ela vai se destacar. Então, eu quero dizer que na natureza, gente, nada se perde, né? Como se diz lá, tudo se transforma. Então, há um reaproveitamento desses nutrientes. Então, vou gerar aqui uma nova tela. Quando a gente olha esse assunto fito-hormônios, ou hormônios vegetais, eles controlam tanto o desenvolvimento que é lá o crescimento e a formação de novos órgãos, né? Isso aqui é chamado lá, que eu falei para vocês, de morfogênese, né? E os fito-hormônios também vão controlar, gente, a senescência, que representa lá a morte de órgãos velhos. Lembrando que muitas das substâncias presentes nessas folhas velhas, nos órgãos velhos, serão remanejados para a formação de órgãos novos ou folhas novas. Então, os fito-hormônios, eles vão atuar nesses dois sentidos, estimulando ou, de alguma parte, inibindo, né, a permanência de algum órgão. Bom, então vamos lá
Um caso aí de senescência, controlada aqui por fito-hormônios, que é uma ação de contenção. Como que se dá essa ação de contenção? Essa ação de contenção, gente, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma folha. E aí acaba aqui penetrando nessa folha um vírus, uma bactéria, vou colocar aqui, ó, uma bactéria. Ou um fungo, né? Bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus. Aí aqui essa bactéria, ou esse fungo, ou esse vírus, ele deseja chegar onde? Ele deseja chegar aqui, ó, nos vasos condutores, nas nervuras. Por quê, minha gente? Deixa eu ver se o pessoal está ligado aí. Por que a bactéria, ou o fungo, ou o vírus, ele tem pretensão de chegar aqui na nervura aqui? Alguém consegue me responder? Olha, na realidade, a Alice até colocou por conta da seiva, sim, se porventura ele chegar lá na seiva, tá aqui, eu estava compartilhando a tela, gente, perdão. Se por um acaso essa bactéria conseguir chegar aqui nos vasos condutores e ao alcance da seiva, ele vai se espalhar por todo o vegetal. No caso aí é toda a árvore. A partir da infecção de uma folha, ele consegue se propagar através da seiva, né, e atingir toda a estrutura vegetal. Então, daí entra a senescência, os hormônios, promovendo a senescência, que é uma ação de contenção, que é o seguinte: os tecidos no entorno aqui entram em necrose, gente. Necrose é o quê? Necrose é morte. E aí, uma vez esses tecidos mortos aqui, a bactéria, ou o fungo, ou o vírus vai ficar isolado, ele não vai conseguir se movimentar até os vasos condutores. Então, é dessa forma, gente. A senescência significa a morte do órgão como um todo, ou em situações específicas, alguns pontos que vão entrar em senescência, em morte. Nesse caso aqui, como uma ação de contenção, de proteção. Tudo isso, gente, com o controle, com o estímulo aqui de fito-hormônios. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, vou fazer uma observação. Diante que, para a senescência, para que ocorra essa senescência, para haver a ação de contenção, vai ter duas situações aqui. Síntese de compostos fenólicos, síntese de fenóis. Fenóis são substâncias químicas que têm uma ação sobre os patógenos, para matar os patógenos. Então, ela produz aqui essas substâncias aqui para matar, e não somente isso. E, em um segundo momento, vai entrar em necrose. Então, os tecidos aqui no entorno vão sofrer a morte para segurar aqui os patógenos. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos aqui. Você encontra aqui uma imagem para mostrar para vocês.
Vou tirar aqui o eucalipto, que aí fica mais amplo a... Olha, só para que vocês entendam, gente, ó, aqui é uma folha, e aí houve a incidência de um patógeno, e aí ocorreu o quê? A necrose, tá legal? Então, essa pontuação aqui grande aqui, a necrose aqui, foi para isolar esse patógeno. Olha esse caso aqui, ó. Aqui houve uma necrose exatamente nesse ponto, onde houve o quê? Uma infecção, a entrada de um patógeno aqui. Aí a planta responde com a senescência, que é a morte dos tecidos no entorno de onde houve a infecção. Que é esse que constitui esse mecanismo, essa ação de contenção. Então, sabendo que os hormônios podem atuar induzindo, estimulando ou inibindo, vamos lá. Então, para hormônios, vamos ao estudo dos hormônios. Do grego, gente, do grego, a etiologia aqui da palavra, né? Hormon, que significa o quê? Que significa estímulo. E também a palavra excitação, né? Então, o hormônio, ele vai induzir sobre um órgão, sobre uma célula, né? Algum tipo de estímulo, né? Então, isso aí, ó, gente, esse estímulo vai induzir, ó, esse estímulo, a excitação, induz ou promove uma resposta fisiológica. Resposta fisiológica, gente, é algum tipo de ação que vai ocorrer dentro do vegetal. A exemplo desse caso aqui da ação de contenção. Então, como que ocorre esse processo? Vou abrir aqui uma nova tela aqui, tá, gente? Síntese de hormônios. Síntese de fito-hormônio. Eu poderia colocar só hormônio, gente, mas como é hormônio vegetal, eu prefiro fito-hormônio. Essa síntese vai acontecer diante de um estímulo ambiental, por exemplo, mudança das estações. Vai ter um estímulo aqui, das estações. Ou também, gente, de um sinal interno. Então, por exemplo, uma espécie arbórea, ela vai entrar no período reprodutivo. É um estímulo interno. Muitas das vezes, até esse estímulo interno acaba sendo desencadeado por um estímulo ambiental, né? Vai chegando a estação apropriada, há um estímulo interno para que ela consiga florescer e produzir os seus frutos. Então, vai haver a síntese do hormônio, desencadeada aqui pelo fator ambiental e por fatores internos, intrínsecos, né, dentro do vegetal. Aí esse hormônio, gente, ele vai ter uma ação sobre uma célula-alvo. Essa célula, gente, ou órgão-alvo, é distante do local de síntese do hormônio.
E nessa célula-alvo, gente, ele vai promover lá a resposta fisiológica, que pode ser o quê? A frutificação, pode ser a queda das folhas, que é a senescência, pode ser uma floração, olha, então veja que, dependendo do que acontece fora ou dentro da planta, há a produção de hormônios que vão atuar em outros órgãos, em outras partes da mesma planta, induzindo aqui diferentes respostas fisiológicas. Como que acontece isso, gente? Como que acontece? Então, eu vou abrir aqui uma nova tela aqui para vocês. Então, vai haver a síntese de um hormônio. Eu vou colocar aqui por conta de um fator ambiental. Aí houve a produção do hormônio. Esse hormônio eu vou exemplificar aqui nesse formato esférico. Isso aqui é o hormônio. Aí ele vai ter que, esse hormônio, gente, ele vai ter que ir lá para o floema para haver o quê? O transporte e ele vai desencadear a sua ação em outro órgão. Então, o hormônio ele vai ter uma ação sobre outro órgão. Sempre é assim, gente. O hormônio é uma forma de ser levado, transportado para outros órgãos, para que possa estimular alguma resposta fisiológica. Então, a ação sobre outro órgão. E aí, esse outro órgão, ele vai ter o que a gente chama de receptores. Vamos supor que isso aqui, gente, esse outro órgão fosse uma raiz. A raiz, ela tem células com receptores específicos para esse tipo de hormônio aqui. Aí, uma vez chegando aqui, ele vai ser transportado pelo floema lá, e ele vai fazer a ação sobre a raiz. Por quê? Porque esse hormônio, gente, ele tem uma espécie de encaixe com o receptor aqui, da célula vegetal. Aí, uma vez que essa célula, por meio do seu receptor, detecta a presença do hormônio, essa célula ela vai fazer o seguinte: ela vai ativar proteínas regulatórias. Então, aqui, ativa proteínas regulatórias, que é de regulação. Ativa proteínas regulatórias. E essas proteínas, gente, regulatórias,
elas vão agir sobre os genes. Olha só que loucura, hein? E aí, esses genes aqui, eles vão ativar ou reprimir aí uma resposta fisiológica. Então, vai ter aqui uma resposta fisiológica. Viajaram aí, minha gente? Síntese do hormônio estimulado por um fator ambiental ou um fator intrínseco interno. Esse hormônio não vai fazer a ação dele no mesmo órgão que o produziu. Ele vai ser transportado via floema para outro órgão. No caso aqui eu coloquei uma raiz. Essa raiz, ela tem células. E essas células têm receptores específicos para aquele tipo de hormônio. Então, há um encaixe. E quando há um encaixe desses receptores, dessas células da raiz, elas entendem que fazem ativação de proteínas regulatórias, que são enzimas, que vão agir sobre os genes daquela célula, e aí sim vai ter uma resposta fisiológica lá, com a produção de uma proteína, a produção de uma substância, enfim. A planta vai responder desta forma. Tudo isso, gente, desencadeado pelos hormônios. Então, depois disso, gente, enfim, a gente vai falar sobre os fito-hormônios. E eu vou fazer uma diferença aqui de fito-hormônios para reguladores de crescimento. Reguladores de crescimento. Gente, quando a planta, lá, a árvore, né, ela produz os hormônios, são chamados de fito-hormônios. Mas quando o homem ele deseja interferir no desenvolvimento lá da árvore, ele aplica reguladores de crescimento. Porque é um tipo de hormônio produzido em laboratório, gente. Então, é um hormônio sintético. Isso pode acontecer? Claro que sim. E aí a gente vai finalizar essa aula, eu vou dar um exemplo da guerra do Vietnã. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Então, vou pegar essa imagem aqui. Olha só. Os norte-americanos, no campo de guerra, eles estavam sendo desfavorecidos, porque os vietnamitas... Professor, acho que não está aparecendo a imagem. Não, eu vou colocar a foto aqui, ó. Ah, tá. Vou colocar aqui, ó. Vou abrir uma nova tela aqui. Os vietnamitas, como eles conheciam aqui a floresta, eles se escondiam facilmente. E conseguiam, estavam tendo êxito no combate frente aos norte-americanos. Então, o que os norte-americanos resolveram fazer? Vamos causar o desfolhamento de toda a floresta.
Então, eles aplicaram o 2,4-D, que é um tipo de hormônio sintético. Então, ele, na realidade, é o quê? É um regulador. Um regulador de crescimento. Só que, no caso aqui, o efeito não era crescimento. Aqui era uma inibição, né? Era causar senescência. Então, esse regulador tinha por objetivo causar a senescência das folhas, que é a morte das folhas. E aí a gente pega aqui uma outra imagem. Deixa eu ver aqui. Aqui é o agente laranja, ó. Tá aí, né? O agente laranja, ele causou aí, não somente das folhas, né? Mas sobre a floresta lá, esse quadro aí, por um mecanismo de inibição. Então, o regulador, né, ele que é uma substância sintética, foi utilizada com o intuito de má fé aí para a questão da guerra. Né? Então, só para a gente ter noção aí do que o homem é capaz. Olha, o que eu vou fazer? Segunda-feira, gente, a gente vai dar continuidade, e aí eu vou falar especificamente sobre os fito-hormônios, tá? Os hormônios naturais. Então, eu vou falar lá das auxinas, citocininas, etilena, e tem uma série de fito-hormônios. E aí vou deixar para segunda-feira. Quero agradecer aí a presença de vocês aí, a atenção, tá certo? E, enfim, bom final de semana a todos. Tem alguma dúvida aí? Alguém com alguma dúvida? Beleza.